Vamos a um retoque de raiz, cobertura de cabelos brancos. Quero te mostrar um cabelo que ela utilizava antes, uma outra ferramenta dentro de Igora Royal, até há um tempão atrás nas aulas anteriores aí, tu já viu esse cabelo feito com Igora Absolutes, que é aquela coloração que ela contém ciliamina e colágeno, que é uma coloração com conceito anti-age ou pro-age, com rejuvenescimento. É uma fórmula que ela já apresenta o tom fantasia com a base natural, que a gente não precisa fazer mistura da base quando for cobrir o cabelo branco. E aqui nós usávamos nessa raiz essa ferramenta, que ela entrega bastante intensidade da cor e ao mesmo tempo ela dá cobertura para o cabelo branco. E da última vez aqui nós utilizamos Igora Zero Amônia, que é uma outra ferramenta dentro da família Igora, que é essa caixa verde, que é uma fórmula hoje com mais cuidado para peles mais sensíveis, né? A gente sabe que o mercado está mudando bastante e é um novo serviço no salão, essa utilização da coloração sem amônia. Mas aí fica aquela questão assim, cobre o branco? Vai durar? Conforme a gente vai lavando o cabelo, ela fica ou ela vai saindo? Porque muitas pessoas perguntam, tá, mas ela é um tonalizante? Na realidade, ela é uma coloração permanente. É uma tintura que fica no cabelo, ela não sai. E eu quero te mostrar essa raiz que já tá com 50 dias. Então ela tá uma raiz bem crescida, ela tem uma boa quantidade de cabelos brancos, ela ainda tem uma quantidade natural aqui na frente. Nas laterais ela tem menos branco, se for prestar atenção aqui, aproximando, mas no alto da cabeça ela tem muito branco. Olha a quantidade, já tá liberando uns 80%. E isso é normal, o branco ele vai ficando distribuído, tem partes que estão mais brancas, partes menos. Só que o que eu quero te mostrar, o último retoque, tá? Esse tamanho aqui, aproximadamente, foi utilizado Igora Zero Amônia. Então é pra tu ver que 50 dias depois, ela não chega a ter um crescimento de 1 centímetro por mês, é um pouco menos. Mas o que a gente percebe? São 50 dias e olha a cor, principalmente nesses dois dedos aqui, que quando a gente tocou da última vez a raiz estava grande. A gente percebe que ela tem uma certa luminosidade, tem uma naturalidade no tom, mas não é uma coloração que sai do cabelo. Eu gosto porque isso diminui um pouco o contraste no crescimento. Aonde tem mais brancos, ela fica um pouquinho mais clarinha, onde ela tem o escuro, fica um pouquinho mais fechada, e esse cabelo ele acaba ficando com mais nuance. Então aqui é para te mostrar que a coloração não desbota, ela não sai. E qual é a cor que nós vamos utilizar? Se tu gosta daquela tonalidade mais natural, eu não quero marrom dourado, eu quero aquela nuance que fica mais neutra. Na Igora Zero Amônia, nós vamos ter uma tonalidade nude, que também tem dentro de Igora Royal, que é o traço 46, tá? Tem o 646, o 846 na Igora Zero Amônia, que é um louro escuro, bege, marrom. E também um louro claro, bege, marrom. Eu quero a cor na altura do 7, porque esse cabelo aqui ele tá mais na altura de um 7. Então, como é que eu faço? Como não tem o 746, eu vou misturar o 8 com o 6. Só que apenas a nuance numa raiz bem branca como essa não vai cobrir o branco. O branco dela é um branco resistente. Aí nós vamos adicionar em partes iguais com uma base natural intensa, que é o 700. Então vou misturar metade do 700, por exemplo, 20 ml, e vou colocar 10 ml do 646 e 10 ml do 846, que é uma tonalidade nude. E como eu vou trabalhar com a série 00, que ela tem o dobro de pigmento natural, eu vou utilizar a loção ativadora 9% 30 volumes. Mas esse preparo eu vou fazer apenas para a raiz.
Na próxima aula, depois dessa, eu vou te mostrar o que eu vou fazer e o porquê que eu não puxo a mesma coloração da raiz para as pontas. Mas eu vou te mostrar uma nova ferramenta aí que chegou bem legal para fazer o comprimento e pontas. Mas por enquanto, vamos preparar a coloração para o retoque de raiz. Vou fazer o preparo utilizando 20 ml do 700, 10 ml do 846 e 10 ml do 646. Então a gente criou o 746, literalmente. Meu objetivo é ter uma nuance total naquela raiz na altura do 7. E Corazero Amônia, o que é o ideal? Coloquei as cores, misturei 3. Eu vou mesclar elas antes de adicionar a loção. Ela é usada com a loção da Igora, muito prático para quem já trabalha. 9%, 30 volumes, porque eu estou utilizando 700. Se eu utilizasse 70, aí eu trabalharia com 20 volumes. Então, o preparo da loção é 1 por 1. Coloquei 40 ml do creme colorante, 40 ml da loção ativadora. E sempre um cuidado para misturar bem. O creme precisa ficar sempre bem homogêneo. E aí, vamos lá fazer essa aplicação. Eu vou utilizar esse preparo apenas no crescimento. É importante que a gente faça o depósito da cor, sempre que, principalmente quando nós temos cabelos brancos, procurar preservar o crescimento. Tipo assim, o depósito no crescimento. Por quê? Se eu começar a aplicar essa raiz e passar dela, eu posso começar a criar uma marca. Ele fica mais escuro. Agora a Corazero Amônia, ela é bem fluida. Então assim, a gente não precisa fazer sessões tão transparentes para aplicar, mas é importante a gente ter uma risca limpa. Lembrando que cobertura de branco, o diagnóstico é importante, claro, a gente acertar a altura de tom do cabelo, o preparo também, mas o depósito da cor é fundamental. A quantidade de produto, isso influencia na cobertura. Pouco produto, às vezes vai te dar transparência, porque o branco é um fio que absorve. Por isso que eu sempre tenho o hábito de aplicar e depois revisar, a gente ter certeza de que todo o cabelo recebeu o produto. Não há uma necessidade também de colocar em excesso, mas eu tenho que ter certeza de que essa raiz, esses brancos estão bem cobertos com o produto. Essa nuance que nós estamos utilizando, que é o traço 46 nude, ela é uma nuance perfeita para aquelas mulheres que buscam um tom, às vezes até dentro de um efeito de um tom chocolate, porque ele tem marrom, porém um marrom com uma pegada um pouco mais fria. Se ela tiver bastante branco, porque o que vai fazer às vezes a cor ficar quente? Essa cliente tem muito tom natural, porque o tom natural ele é pigmentado. E aí a tendência é vir esse pigmento para fora. Mas numa raiz bem branca, ela dá uma cor perfeita, neutra para fria, dependendo da base que nós vamos colocar. O tempo de pausa de Corazero Amônia na cobertura do cabelo branco é 45 minutos. Tá? Eu prefiro deixar sempre os 45, porque dá uma excelente cobertura.
30 minutos a gente vai deixar quando é uma coloração normal, sem cobertura de cabelos brancos. Mas nesse caso aqui, eu vou fazer a aplicação, esperar a pausa. Claro que eu vou trabalhar um outro serviço, eu vou fazer o sistema dual no cabelo dela, porque no comprimento e pontas, antes de lavar, eu vou aplicar o Igora Vibrance, um tom com uma nova tecnologia agora. Eu amo coisas novas e a gente, de certa forma, sempre tem algo novo para utilizar. Mas a aplicação do comprimento e pontas eu vou te mostrar numa próxima aula. Terminei toda a aplicação da raiz e agora eu vou iniciar a revisão. Eu gosto de subdividir a parte frontal em duas partes. Eu apliquei em linha diagonal e agora eu vou revisar em sentido vertical. Dá uma olhadinha aqui, ó. Tu percebe essa falha? Na realidade não é porque não teve aplicação, mas é um branco que ele começa a expulsar. Nem todos os cabelos são assim. Então às vezes não é aplicar mais produto, é apenas reacomodar com o pincel. Então a gente reacomoda, é uma segurança de que toda a raiz recebeu o produto, mas ao mesmo tempo a gente reposiciona a coloração. Então, o ideal é que a revisão seja feita no sentido contrário. Aplicou numa risca, confere em outra risca. Procura cruzar elas. E agora que eu dou uma conferida aqui na frente. Tu já sabe que eu não começo fazendo o contorno frontal para não correr o risco de escurecer demais, que às vezes acaba ficando muito tempo a coloração no contorno. De certa forma ela vai, é só a gente ter um cuidado que a aplicação ela fica bem certinha, rente ao rosto. Tá? E a parte de cima também, a mesma coisa. Eu vou direcionando o cabelo para trás. Se em alguma parte eu achar que faltar produto, aí eu pego mais um pouquinho. Às vezes aqui em cima é onde ela tem a maior quantidade de cabelos brancos. Eu procuro ter um cuidado um pouco maior nessa parte superior da cabeça dela. A revisão, ela já está dentro do tempo de pausa. Eu comecei a olhar o tempo quando eu terminei a raiz. Então, a revisão, eu normalmente levo em torno de uns 10 minutos. E logo em seguida eu já vou fazer o trabalho tipo de comprimento e pontas que vai ser simultâneo com o retoque de raiz. Que no caso é a próxima aula que eu já te falei. Mas isso acontece tudo dentro do retoque. E vou fazer a mesma coisa no outro lado e na parte posterior. Fechou a pausa da raiz e também do Vibrance no comprimento e pontas. Lembrando que essas aulas estão separadas, tanto do retoque de raiz quanto do efeito da tonalização. Mas o que eu quero te mostrar aqui, que eu vou simplesmente remover. Eu não vou misturar esses dois produtos.
Então a gente entra com a água e retira. A textura do fio fica sensacional. A impressão que dá aqui é que eu já estou removendo uma máscara de tratamento, porque o tonalizante que eu coloquei na ponta, que é o Vibrance, ele tem um complexo hidratante, então o fio fica já muito sedoso, muito sedoso. Nessas horas eu queria que tu estivesse aqui do meu lado para sentir, porque às vezes é legal a gente colocar a mão, né, sentir o efeito. Mas eu vou lavar, utilizar linha de proteção de cor, que eu gosto muito de aplicar o shampoo Color pH 4.5 da Bonacure. Para mim é a melhor linha de manutenção pós-cor. Ele ajuda também a congelar os pigmentos, dá bastante brilho. E se a cliente ainda pode fazer uma manutenção com ele em casa, perfeito. Já tem aula gravada aí, se tu quiser assistir, falando dessa linha de conservação de cor. E Guarazera Amônia, ela é muito difícil manchar na pele, olha só. Ela não pega, a gente esfrega bem a coloração ali. E um detalhe que eu cuido sempre é remover bem a coloração antes de aplicar o shampoo. Importante a gente trabalhar essa espuma, enluvar ela por comprimento e pontas. Ela já é uma espuma de tratamento, e a pausa do shampoo de 2 a 3 minutinhos para criar bioafinidade, tá? Então essa espuma a gente traz para o comprimento e pontas. E aí, vamos conferir o resultado dessa cobertura com uma tonalidade nude dentro de Guarazera Amônia. Lembra como estava essa raiz antes? Aqui em cima principalmente, vamos dar um zoom bem de pertinho aqui. Lembra que ela tinha bastante branco nessa porção? Essa parte da frente ela ainda tem um pouquinho mais de cabelo escuro. Olha a lateral, a gente vê bem a naturalidade do bege marrom, contorno todo muito bem coberto, mostrando um pouquinho mais na parte de cima, porque realmente era a parte mais branca do cabelo dela. Então tu percebe às vezes uma certa luminosidade, mas é uma cobertura sensacional. Eu gosto dessa mescla que ele vai dando onde tem o escuro e aonde tem o cabelo branco. A parte posterior dela, ela também tem brancos, um pouco em menor quantidade. Olha só, que lindo o tom de marrom, bem natural. Ele não fica um marrom quente, ele fica bem neutro, até por ser essa tonalidade mais nude. E o que é interessante, quando a gente vai mantendo essa cor mais ou menos na altura do 7, em raízes escuras com brancos, é que ele vai mantendo um efeito de luzes. Aonde tem o branco, ele fica mais clarinho, aonde tem o escuro, ele fica com um tom abaixo, mas o que tu percebe é isso aqui, ó, muita naturalidade. Dá pra ver que aqui ela tem uma mecha um pouquinho mais clara, que é onde ela tem uma mechona branca. Aqui onde ela tem mais escuro, a mecha tá mais escura. Mas isso vai mantendo a própria naturalidade do cabelo dela. Fica muito bonito, mas fica aí uma opção bem legal para ti, que quer oferecer essa cobertura dentro do marrom, na altura do 7, com muita naturalidade. Cobertura 100%.